Olá, gente amiga, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Além do Culto. Que privilégio poder estar com você nesse tempo, falando ao seu coração, trazendo instruções da parte de Deus, palavras vindas dos céus para a sua vida, para a sua família, para o seu lar. Eu tenho o intuito aqui com esse programa de poder quebrar as barreiras da religião e avançar para o propósito de Deus, para a cidade, para o estado e para a nação. Qualquer lugar, qualquer pessoa que quiser acessar esse conteúdo, ser edificado, ser abençoado, você é nosso convidado mais do que especial. Hoje, um dia muito abençoado que Deus nos concedeu. Se você está vendo ao vivo conosco, aqui às 21 horas, ou se você está vendo conosco já no próximo dia, às 10 da manhã, seja muito bem-vindos. Esse é o nosso programa Além do Culto, para abençoar você, a sua casa e a sua família. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e se você considerar se tornar um membro aqui do nosso canal, você nos ajuda a melhorar a nossa estrutura e quem sabe um dia nós temos uma equipe aqui para trabalhar em tempo integral, para produzir mais conteúdos que abençoe a sua vida. Se você perdeu a aula de ontem, você precisa acessar. Volte aí no nosso canal, aqui no YouTube e reveja a aula de ontem. Foi uma aula muito proveitosa. Eu coloquei aqui o embasamento teológico e bíblico de duas visões quanto à salvação pela graça, calvinismo e arminianismo. Muitas pessoas, elas interagiram conosco, tem os comentários, muitas pessoas me mandaram mensagem e elas estão se aprofundando nesse tema e chegando às suas conclusões, se perde ou não perde a salvação. E hoje nós queremos fazer uma nova aula também para que possa abençoar a sua vida acerca do dízimo. O dízimo, ele é bíblico ainda hoje, ele caiu, não existe mais, não tem mais a obrigatoriedade de dizimar, de ofertar, Deus não precisa de dinheiro. Como que nós fazemos com isso? Se você dizimar ou não dizimar, influencia ou não para a sua salvação. E nós queremos hoje, com a graça de Deus, trazer para você textos bíblicos, visões teológicas que abençoem a sua vida e que de alguma forma possa potencializar o seu conhecimento teológico, bíblico, pastoral, para que você continue avançando no propósito de Deus. Se você não é crente, não é cristão, não é evangélico, pastor, eu me interesso só por saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Então vamos juntos, eu quero buscar, com a graça de Deus aqui, entregar para você um bom conteúdo também, tá joia? Vamos lá então, GG tá aqui conosco, boa noite GG, GG do pandeiro, que não é mais do pandeiro, GG agora é comunicador. Qual é o nosso tema de hoje, GG? Pé. O dízimo é bíblico ainda hoje? Isso, GG, obrigado. Vamos lá. Queridos, vamos falar um pouquinho aqui sobre Malaquias, GG, capítulo 3. Vamos ler Malaquias, capítulo 3. E eu quero que a gente lê a partir do 1, tá? Muitos pastores, muitos amigos, muitos cristãos, ensinadores, eles usam Malaquias 3:10, mas eu acho que chega num ponto que a gente não contextualizou. Eu acho que é importante para a gente entender Malaquias 3:10, nós entendermos Malaquias de 1 a 10. Olha lá, vejam, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu tempo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente, que refina o metal, como sabão forte, que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém, como no passado. Naquele dia eu julgarei vocês, não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário de seus empregados, que oprimem as viúvas, que oprimem os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos, pois essas pessoas não temem ao Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou o Senhor e não mudo. Gente, olha que interessante. Vamos parar aqui, GG. Segura, congela para mim no 3:6. O Senhor, ele vai dando instruções daquilo que ele faria com Israel.
Então, quando nós pegamos o texto bíblico até aqui, por isso que é importante nós lermos, fazermos a exegese correta e a aplicação correta do texto, sem viés, sem forçação de barra, sem levar para um ambiente que a pessoa quer convencer o outro de que aquilo é a verdade. Eu estou aqui lendo o texto bíblico, buscando explicar o texto de uma forma que você compreenda. Então, até aqui, a mensagem que o Senhor está liberando é para o povo de Israel. Ele está falando do sacerdócio levítico, ele está falando que os levitas, eles vão, por esse fogo que viria, ia ser renovado, ia ser queimado, ia ser purificado. Eles voltariam a ter o coração correto, fazer as ofertas de formas corretas. Por quê? Porque os levitas estavam se corrompendo. Então o Senhor dá uma instrução, olha, eu vou voltar a fazer com que vocês sejam puros diante da minha presença. Então essa mensagem inicial, ele está focado em Israel. Só que quando chega no 3:6, ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. Quem está falando? O Senhor. Então, se o Senhor não muda, então não muda essa instrução que estava sendo para Israel, dessa instrução ser para nós ainda hoje. Essa instrução ser contemporânea. Aí ele vai dizer, ó, por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos e não os seguiram. Agora, voltem-se para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado, ele afirma. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então, sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Aí o famoso Malaquias 3:10. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei a janela dos céus para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Então, trazendo a contextualização desse trecho das Escrituras, a palavra é diretamente ligada à nação de Israel. E nós não temos dúvidas lendo o texto, não temos dúvidas. Mas no versículo 6, traz a possibilidade dessa palavra continuar sendo aplicada. E aqui eu não quero falar do dízimo como uma condição para a salvação. Você nunca vai me ouvir falar na Igreja Koinonia, qualquer outro lugar que eu ministre, que eu ensino, aqui na plataforma, nunca você vai me ouvir falar que se você não dizimar, você não está salvo. Ou que se você não dizimar, você não vai para o céu. Não, nunca. Ok? Não é uma condição para a salvação. Mas todo homem, toda mulher que foi salvo, que foi encontrado por Deus, tem como regra de fé e prática generosidade. Então o dízimo, a oferta, a primícia está intrinsecamente ligada ao quê? A um coração generoso, a um coração desprendido daquilo que o Senhor já fez por nós. Já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos no último dia. Então esse coração salvo, ele quer expressar a gratidão ao Senhor pela salvação. E aí ele é generoso, e aí ele é dizimista, ofertante. Ele é um homem e uma mulher que investe no reino de Deus, investe nas pessoas, ele colabora para que a vida das pessoas sejam mudadas e transformadas. Então é dentro dessa perspectiva que eu quero falar para você. Uma coisa é fato de que o dinheiro, ele revela as prioridades espirituais. Tanto é que o Senhor Jesus, ele compara em uma das passagens bíblicas o dinheiro, ou mamon, como sendo esse senhor, também encontrando um lugar de senhorio no coração do homem. Ele diz assim, ó, vocês não poderão servir a dois senhores. Não dá para vocês servir a Deus e a mamon. Vocês vão precisar escolher a que Deus vocês servem. E o problema do dinheiro no coração do homem, do ser humano, é que ele toma um lugar de senhorio. Não tem problema você ter dinheiro, não tem problema você trabalhar e ganhar muito dinheiro, você negociar e ganhar dinheiro, você ter dinheiro guardado, você ter investimentos, não tem problema nenhum quanto a isso. O problema é quando esse dinheiro, esse recurso, esse poder, ele toma um lugar no seu coração de senhor. Você não se move mais debaixo de uma palavra do Senhor Jesus Cristo. Você se move agora debaixo de uma condição que esse Senhor, chamado mamon, chamado poder, chamado dinheiro,
ele dá para você. Então nós precisamos compreender isso. O dinheiro revela prioridades espirituais no nosso coração. Feito tudo isso, essa introdução, criado esse caminho para que a gente possa andar sobre ele, nós vamos trabalhar o nosso primeiro bloco sobre essa palavra de Gênesis capítulo 14, GG. Gênesis capítulo 14, versículos 18, 19 e 20. E depois nós vamos ler Provérbios também. Ok? Se você está estudando conosco aí, pega a Bíblia, caneta e papel, ou iPad, ou alguma coisa para você anotar, o seu computador, e vai escrevendo aí. O dízimo, primeiro ponto, o dízimo, ele precede a lei. Então, o dízimo, ele é antes da lei. As pessoas falam assim, não, mas nós não estamos mais debaixo da época da lei, mas o dízimo é antes da lei. Não foi instituído na lei o dízimo. O dízimo vem antes e eu quero provar para você. Gênesis 14, 18 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10, ou seja, 10% de todos os bens que havia recuperado. A figura de Melquisedeque aqui é a figura do próprio Cristo, o sacerdote do Deus Altíssimo, que vem e diante dessa vitória de Abrão, ele recebe esses despojos, ele recebe esse dízimo, ele recebe essa entrega. Então essa primeira entrega, que é a lei da primeira menção, toda vez que na teologia é citada a primeira vez na Bíblia, é a lei da primeira menção. Então a primeira menção sobre dízimo na Bíblia está antes da lei. Então corrobora, reforça com aquilo que nós dissemos aqui. O dízimo precede, ou seja, antecede a lei mosaica. E eu quero aqui fazer uma retratação. Ontem ou anteontem, em algum outro programa, eu falei que a lei era de Moisés. Na verdade, a lei não é de Moisés. A lei mosaica é a lei de Deus dada a Moisés. É bom a gente ir colocando e corrigindo os conceitos teológicos, porque muita gente vai passar batido, mas muita gente está estudando conosco, está aprendendo conosco, que é importante nós ensinarmos da forma certa. Então, Deus deu a lei dele a Moisés. Então, é a lei de Deus dada a Moisés, chamada de lei mosaica. Vamos lá para o segundo texto, Provérbios capítulo 3, Provérbios, capítulo de número 3, versículos 9 e 10. Nós estamos sustentando a nossa base teológica de que o dízimo precede a lei. Provérbios 3, 9 diz: Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo o que produzir, então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. É claro, fica muito claro que esses textos, eles são escritos, são colocados, estão trazendo referência de coisas que eram da cultura da época. A movimentação da época era com base no alimento. É por isso que ele está dizendo: trazei todos os dias na casa do Senhor, para que os celeiros ficam cheios, para que tenha provisão na casa do Senhor. Aqui o outro texto: então os celeiros se encherão de cereais, que era aquilo que tinha na época. Não se comercializava com dinheiro. É por isso que você não vai ouvir falar de dinheiro físico nessa época. Era alimentos, era vinhos, entende? Então, é por isso que os textos estão dizendo dessa forma. Pastor, mas então hoje a gente precisa guardar nos celeiros, trazer nos celeiros, pegar lá de cada 10 sacos de feijão, eu trazer um para o celeiro do Senhor? Cara, não faz necessário. Hoje a nossa moeda, a nossa movimentação é por dinheiro, é por espécie, é por Pix, é por outra forma de negociação. Então não tem mais a necessidade de fazer dessa forma. Mas o princípio de Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu sou o Senhor e não mudo, ok? Então ele precisa continuar sendo estabelecido. O princípio que Deus colocou, o princípio não muda, ok? Então, nós sustentamos aqui com esses dois textos que o dízimo precede a lei. O dízimo vem antes da lei. No segundo bloco, eu quero falar com você que Jesus, ele continua, ele confirma esse princípio no Evangelho de Mateus. Mateus 23, 23, GG.
Se você está aqui conosco, está aqui nos comentários, digita alguma coisa aí falando sobre se você concorda, se você discorda, se você tem um conhecimento novo, avançado para colocar aqui para gente. Se você tem mais textos bíblicos, sei que tem muitos pastores, muita gente que acompanha a gente aqui, que tem mais conteúdo, que tem mais bases bíblicas. Coloca aqui nos comentários, fala o que você está achando, compartilha conosco, porque você nos abençoa também, ok? Segundo bloco, Jesus confirma o princípio. Mateus 23, 23. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus? Hipócritas! Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está confirmando o princípio do dízimo. Ele está confirmando o princípio que foi estabelecido no passado. Jesus não chegou e disse, a partir de agora ninguém dizima mais. Ele dá uma dura nos caras, ele traz uma palavra dura, difícil, uma admoestação, ele traz um confronto, ele está tentando reposicionar as pessoas. Vocês estão dizimando do endro, do cominho, da hortelã, das coisas, ou seja, vocês dizimam até das coisas mais simples. Ele está querendo dizer assim, vocês estão dizimando do mínimo. Do mínimo. Porém, vocês estão negligenciando a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês podem fazer o dízimo, mas vocês não devem deixar de praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Por isso vocês são hipócritas. Vou dar um exemplo só para contextualizar, só para que você entenda. Uma pessoa, contextualizando esse texto aqui de Jesus, uma pessoa que tinha lá uma pessoa doente na família, uma outra pessoa da família doente, e ela precisava comprar um remédio. Ela tinha um dinheiro ali em casa, mas aquele dinheiro era o dinheiro do dízimo. Era os 10% que ela tinha separado. Então, ao invés de comprar o remédio, suprir aquela necessidade imediata ali do familiar, que poderia até morrer, essa pessoa que Jesus está chamando de hipócrita, ela não religiosamente, ela fala, não, eu preciso levar esses 10% lá na casa do Senhor. E deixar ali o familiar desacolhido, desprovido, com a doença que talvez poderia até morrer. O que Jesus está dizendo? O que é mais importante? O que vocês precisam reposicionar? Vocês estão cultuando, fazendo certinho aqui a forma religiosa dos 10%. Do endro, do cominho, da hortelã. Claro que eu estou contextualizando aqui com a metáfora que eu estou contando, tá, gente? É para você entender. Usando a Bíblia, do jeito que está escrito, e usando uma metáfora para facilitar a tua compreensão. Então Jesus está dizendo, olha, o que é mais importante? Você cumprir a religião, a forma religiosa, ou você cumprir o cuidado da justiça, da misericórdia e da fé com essa pessoa. Então Jesus, nessa palavra, ele está o quê? Reposicionando as pessoas. E é importante eu colocar isso aqui, porque às vezes quando a gente ouve Jesus falando dessa forma, hipócritas, quando a gente ouve João Batista dizendo, raça de víboras, quando a gente ouve Marcos Elias dizendo, me ajuda a te ajudar, crente, dá-se a impressão de que Jesus, João Batista e Marcos Elias tá falando dessa forma para afastar as pessoas, para repelir as pessoas, para desaprovar as pessoas e não dar oportunidade para elas mudarem. E não é isso. Nós precisamos reinterpretar essas colocações. Jesus, quando ele está dizendo, olha, vocês são hipócritas, vocês estão fazendo errado, Jesus não está querendo dizer assim, olha, não tem jeito para vocês. Pelo contrário, Jesus morreu na cruz do Calvário para que esses hipócritas, eles deixem de ser hipócritas e passem a ser pessoas livres da religiosidade, livres do pecado, salvos em Cristo Jesus e filhos de Deus, introduzindo-os no reino e na família de Cristo.
Quando João Batista ele vem anunciando o caminho do Senhor e ele está dizendo: raça de víboras, deixe o pecado, se arrependam. João Batista está dizendo assim: olha, Jesus está chegando aí e ele precisa que vocês sejam batizados em arrependimento. Vocês precisam mudar de vida, vocês precisam receber a nova natureza. Quando vem Marcos Elias, já nesse século, dizendo: olha, você precisa me ajudar a te ajudar, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa deixar o pecado, você precisa ser transformado, você precisa ter a nova natureza, você precisa ser batizado no Espírito Santo. Não é uma acusação, não é uma imposição, não é algo para expelir você do corpo de Cristo. Pelo contrário, é te dando a oportunidade de dizer: Jesus foi anunciado por João Batista, ele veio e cumpriu as escrituras, a lei, e agora ele está disponível nesse tempo presente, através da pregação de Marcos Elias, para que você seja um salvo em Cristo Jesus, para que você receba a nova natureza, para que você tenha uma nova vida. Então nós precisamos compreender isso, isso precisa ficar claro para mim e para você. A nossa admoestação, a nossa chamada de atenção é para trazer você para mais perto de Cristo, não é para colocar você para fora. Receba essa palavra em amor em nome de Jesus e passe a interpretar a mensagem de Jesus, hipócritas, a mensagem de Jesus Cristo, de João Batista, raça de víboras, a mensagem de Marcos Elias. Me ajuda a te ajudar, crente, como uma forma amorosa, como uma oportunidade de recomeçar a sua jornada com Cristo Jesus. Amém? Amém, GG? Glória a Deus? Eita, glória! Faz sentido para você aí? Muito boa noite, sejam muito bem-vindos para você que está entrando agora. É um prazer nós estarmos aqui todas as noites, de segunda a sexta-feira, falando do amor de Deus e trazendo estudo teológico, trazendo palavras de Deus para o seu coração, trazendo ferramentas para que você possa usar, ser abençoado e abençoar muitas pessoas para a glória de Deus. Amém? Então, nesse segundo bloco, nós reforçamos a ideia de que Jesus confirma o princípio do dízimo aqui já no Novo Testamento. Primeiro, o dízimo precede a lei. Segundo, Jesus confirma o princípio. Vamos agora para o terceiro bloco do nosso ensino. A graça amplia a generosidade. Se você está escrevendo, escreva isso. A graça, ela amplia a generosidade. Segundo de Coríntios, GG, capítulo 9, versículos 6 e 7. Eu amo demais esse texto. Eu amo o texto bíblico, né? Por completo. Diz assim, ó, 2 de Coríntios 9, 6. Lembrem-se que quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, a graça, ela amplia. Eu sempre tenho ensinado aqui na igreja que eu sou pastor e aqui na plataforma do Além do Culto de que um homem salvo por Cristo Jesus, uma mulher salva por Cristo Jesus, ele já não tem problema mais se é 10%, se é 5%, se é 20%, se é 30%, se é 40%, se é 50%. Ele não tem mais problema com os números. Por quê? Quem entregou a vida totalmente a Cristo já está vencido. Quem se entregou totalmente ao reino de Deus já não é dono de mais nada. Está morto, está crucificado com Cristo e a vida que essa pessoa vive já não é mais a vida dela. Esse mundo já morreu para nós e nós já morremos para esse mundo. Então a nossa perspectiva está como o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3. Buscai as coisas que são do alto. Ou seja, as coisas que são aqui da terra são passageiras e temporais. Vai passar. O recurso financeiro vai passar. A tua vida vai passar. Os bens que você possui aqui vai passar. Os carros novos que você tem vai passar. Os títulos, os cargos vão passar. Mas o que vai permanecer? A salvação, a vida eterna que Deus colocou dentro de nós. Então, é muito importante nós compreendermos isso, que na graça tem uma amplificação da nossa generosidade. E eu quero colocar um texto aqui, Gênesis capítulo 4, GG. Eu acredito que é o versículo 4 também. Gênesis 4:4. Isso. Olha que interessante essa iluminação do Senhor pela palavra. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta. Queridos, presta atenção nisso aqui.
Eu amo falar sobre esse texto, porque independente daquilo que o Abel entregou, o Senhor olhou para o Abel. Muitas vezes a gente fica olhando para o tipo de semente, para a quantidade de sementes que a gente vai colocar, e a gente não percebe o coração com que a gente está fazendo, a motivação com que a gente está fazendo. Provérbios 4:23 fala da nossa motivação de coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. E quando nós chegamos nesse ambiente de colocar uma oferta no reino de Deus, uma semente, um dinheiro, um bem, uma habilidade, queridos, a gente começa a negociar com a nossa alma. A gente começa a negociar com os nossos pensamentos. Ah, mas se eu der isso, vai faltar aquilo. Ah, mas eu estou dando muito. Será que eu não estou dando muito? Será que o pastor vai fazer o que com esse muito que eu dei? Será que a igreja vai fazer o que com esse tanto de dízimo que eu entreguei? Ah, será? Não. A motivação do nosso coração é a coisa mais importante nesse processo. Eu sempre digo para as pessoas, se você tem dificuldade em lidar com aquilo que você vai entregar, não entregue, porque não vai ser bênção. Se Deus te pediu para você doar um tênis para alguém e na hora da entrega você tem um peso, você sente dor para entregar, não entregue. Por quê? Porque não vai ser bênção para a vida do outro. Não vai ser bênção. Se Deus te pede para entregar alguma coisa para alguém, para abençoar a vida de alguém, quando você vai entregar, você sente dor, remorso, tristeza, não faça em nome de Jesus, porque não vai ser bênção nem para outra pessoa e nem para você. Nós precisamos fazer o quê? Com alegria. É o texto que nós lemos de 2 de Coríntios, capítulo 9. Dá, entregue com alegria. Tem um corinho muito antigo que a gente cantava, né? Quem dá com alegria lá no céu entrará, lá no céu entrará, lá no céu entrará. Quem dá com alegria lá no céu entrará e Deus recompensará. Cara, com alegria. Nós olhamos para a África e nós vemos a alegria com que os irmãos africanos eles ofertam, eles entregam, eles celebram. Qualquer igreja na África, um momento de oferta dura entre 40, 50 minutos, 60 minutos, uma hora, só ofertando, dançando, com muita música, com muita dança, coreografia, muita celebração. Porque para eles é uma honra entregar algo para o Senhor, fazer parte de um movimento de Deus na terra. Entregar aquilo que eles têm nas mãos para que Deus multiplique para o reino de Deus. E nós precisamos aprender isso. Então a graça, ela amplia a generosidade. E nesse ambiente da graça, nós precisamos passar por um crivo de um batismo de amor do Senhor, que o fogo do Espírito nos purifique, nos depure e mostre que o nosso coração está no lugar correto. Seja para entregar uma oferta para alguém, seja para entregar um dízimo ou uma oferta na casa do Senhor, seja para fazer um ato de amor como a instituição, aquilo que Deus colocou no teu coração precisa passar por uma boa motivação. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Vamos para Atos capítulo 4, versículo 32, 33, 34 e 35. Olha que lindo isso aqui, Atos 4, 32. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhava tudo o que tinham. Queridos, a igreja de Atos não estava pensando nos 10%. A igreja de Atos não estava pensando no cumprimento somente da lei. Embora eu estou dizendo que o dízimo não nasce na lei. Não estava preocupado em só cumprir um rito, só cumprir o princípio. Eles queriam extravasar a generosidade. Eles queriam mostrar que a igreja de Jesus, e eu não estou falando da igreja institucional, porque eram de casa em casa, Atos 2, e eles cresciam, e eles caíam na graça do povo, e ninguém tinha necessidade entre eles. Aqui em Atos capítulo 4 ele está dizendo, todos os que creram estavam unidos num coração e mente, eles pensavam a mesma coisa.
Eles tinham a generosidade como uma meta de vida para a comunidade deles. Era como se eles saíssem olhando assim, dizendo: olha, aquela casa ali precisa de pintura. Vamos reunir todo mundo aqui e vamos pintar aquela casa. E eles olhavam para outra família: aquela família precisa de comida. Gente, vamos fazer uma compra generosa aqui, vamos unir e vamos levar uma cesta de alimentos, uma compra para aquela família. Aquela outra família ali precisa de colocar os filhos na escola. Vamos nos reunir aqui, que a gente tem mais condição financeira, e vamos pagar a escola para os filhos daquela família. Ou seja, eles pensavam a mesma coisa, eles pensavam que a comunidade precisava ser saudável. Eles não se consideravam donos dos seus bens. Não era meu carro, minha casa, meu negócio, meu apartamento. Olha lá que lindo, 32. Não consideravam dono dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça, ou seja, a graça de Deus ia se movendo, se movimentando, sinais, prodígios, maravilhas, eles aconteciam. Por quê? Por causa da generosidade do coração das pessoas. Onde existe um coração generoso, irmãos, Deus opera milagres. Onde tem gente desprendida, onde tem gente que o coração, ele está no Senhor. Não importa o que vai fazer, o que precisa fazer. O que importa é que eles vão fazer, estão dispostos. É gente que se une por uma causa e diz: pastor, conta comigo, eu não tenho, mas eu vou fazer de tudo para que a gente chegue no objetivo. Eu vou fazer de tudo para que ninguém tenha fome. Eu vou fazer de tudo para que ninguém fique fora daquilo que Deus está fazendo. Nós seremos um lugar de acolhimento, um lugar de poder, um lugar de prodígio, milagre e maravilha, que é a igreja de Cristo. Os milagres, eles acontecem. As curas, as maravilhas, elas acontecem no lugar que o coração das pessoas tem generosidade e a graça de Deus é superabundante. 34, GG. Entre eles não havia necessitados. Olha, meu Deus. Entre eles não havia necessitado, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Eu sei, você acabou de pensar aí, acabei de ler o seu pensamento. Você está pensando: meu Deus, mas se hoje a gente fizer isso e levar nos pés de alguns apóstolos, eles vão viajar para Israel com o dinheiro, eles vão comprar casa própria para si, eles vão fazer coisas para beneficiar a sua família. Sim, isso existe. Existe mesmo. Mas em contrapartida, queridos, existe também apóstolos, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, líderes saudáveis, sérios, que vão colocar de fato os seus recursos na igreja, nos projetos de Deus, para fazer com que ninguém tenha falta de nada. Então nós precisamos compreender essa realidade do reino de Deus, esse ambiente da graça de Deus. A graça de Deus, ela amplia a generosidade. E a minha oração tem sido essa: que Deus batize o seu coração de amor. Que você saia de um lugar chamado legalismo. O legalismo tem roubado as pessoas de aprender mais de Deus. Não, eu aprendi assim e eu não mudo, eu não estou aberto para aprender diferente. Então você vai morrer assim, Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. É a síndrome de Gabriela. No reino de Deus não tem espaço para a síndrome de Gabriela. Nós estamos todos os dias sendo transformados de fé em fé e de glória em glória, até a estatura de varão perfeito. Ou seja, ontem eu estava melhor do que eu estive anteontem. Por quê? Porque Deus, a partir do ambiente da nova natureza, Ele está me dando a capacidade do quê? De avançar, de melhorar, de crescer, de fé em fé, de glória em glória. Hoje eu estou mais avançado do que eu estava ontem. Amanhã estarei mais avançado do que eu estou hoje, de fé em fé, de glória em glória. Glória. Então não tem espaço para eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Não. Aqui a gente nasce, desenvolve, cresce e vai avançando para o propósito de fé em fé, de glória em glória, até chegar à estatura de varão perfeito. Quando? Na glorificação. No corpo glorificado, quando de fato o Senhor cumprirá a terceira fase da nossa salvação. Fomos salvos da ira de Deus. Estamos sendo salvos no processo de santificação e seremos salvos na glorificação, quando o nosso corpo de fato será glorificado e viveremos por toda a eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos compreender que esse aspecto da generosidade do nosso coração é a extensão,
É a extensão daquilo que Deus já fez em cada um de nós. E para finalizar essa aula de hoje, esse programa de hoje, eu quero encerrar, GG, com Efésios, capítulo de número 2, versículo 10. Efésios 2, 10. Se faz sentido para você esse conteúdo, senta o dedo aí nos comentários. Não esqueça de dar joinha demais aí, ó. Senta o dedo no joinha aí, deixa a gente com bastante like para que o YouTube entregue para mais pessoas e pega o link e compartilha com mais alguém. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Queridos, isso aqui é a extensão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que foi salvo por Cristo Jesus. As obras que nós praticamos, e o dízimo, a oferta, o tzedakah, a oferta de generosidade, o ato de amor que a gente entrega, ele fala muito do quanto nós fomos salvos. Pastor, mas eu tenho dificuldade de dizimar, dificuldade de ofertar, dificuldade de dar alguma coisa para alguém. Eu convoco você a levantar um jejum a Deus. Abra um jejum, ore, consagre a sua vida, leia muito a palavra de Deus e peça ao Espírito Santo para ele trazer a iluminação para o teu coração, para que você compreenda, porque o que eu estou fazendo aqui é buscando te ajudar. Estou colocando na mesa ensino, texto bíblico, coerente, saudável, mas de fato eu não consigo te convencer. E nem é o meu objetivo aqui com esse ensino, convencer você. Porque o papel do convencimento é do Espírito Santo de Deus, porque ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a minha intenção aqui é contribuir com esse chamado de Deus para a sua vida, com esse chamado do Espírito Santo sobre a tua existência. Ore, consagre, busque dele, busque ouvir diretamente dele. Pegue as sementes que eu estou lançando aqui, pegue as instruções que eu estou colocando aqui, os textos bíblicos que eu estou colocando aqui, os estudos que a gente fornece para você, as pregações do YouTube, os ensinos do YouTube, todas as pesquisas. Mas nada disso é capaz de convencer você. O que vai convencer você é o Espírito Santo de Deus. É o dínamos, é o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Mas busque isso. Seja intencional nessa busca. Então, a minha oração nessa noite, que você possa encontrar esse lugar. Pastor, mas eu tenho muita dificuldade em desprender de coisas. Quem sabe está ligado a traumas que você teve no seu passado, na sua infância. Mas quando você encontra a graça, ou a graça te encontra, você é um salvo em Cristo Jesus. Você nasceu de novo, você tem uma nova natureza. A generosidade é uma das marcas de um salvo em Cristo Jesus. Você recebe coisas com a mão aberta. Eu ganhei agora, na conferência que eu estava pregando, esse relógio. Esse já é o quarto relógio que eu tenho. E que eu ganho, na verdade. Eu ganhei 3 relógios e doei os 3 relógios. Estava sem relógio. E aí eu estava lá pregando na conferência. No final, uma pessoa veio e disse, pastor, eu não sou de dar as coisas para os outros fácil assim. Mas quando eu saí de casa, o Senhor falou comigo, pega esse relógio que você não vai voltar com ele. E eu senti de te abençoar, de te ofertar, de colocar na tua vida. Não é o relógio em si, é que vai marcar um novo tempo. É uma profecia. Então nessa conferência eu recebi um relógio e recebi um sapato. Eu doei o meu tênis para um jovem, e o Senhor me falou para doar. Liberei uma palavra profética também, porque nunca é sobre o objeto, gente. A generosidade, aprenda isso é uma chave. A generosidade nunca é sobre o objeto doado. O objeto é só um símbolo. O relógio é só um símbolo do novo tempo. O tênis é só um símbolo da caminhada nova que Deus está colocando esse jovem. O sapato que eu ganhei é só um símbolo da minha próxima jornada, da minha próxima caminhada, da minha próxima estação. Nunca é sobre o sapato, nunca é sobre o relógio, nunca é sobre o tênis, nunca é sobre o carro, a casa. Sempre é sobre aquilo que Deus está liberando de profecia, de palavra profética para a sua nova estação. Finalizo dizendo que busque do Espírito Santo,
entender. Porque se você não entender, você vai ser apenas um religioso. Você vai fazer, olha que interessante, você vai ter resultados. O dizimista, ele tem resultados. O ofertante, ele tem resultados. Agora, o generoso, ele tem resultados exponenciais. É aquilo que tudo que você pedir, ligado na videira, ligado nessa fonte verdadeira que é Jesus Cristo de Nazaré, ele concederá. Então eu quero te entregar essa chave poderosa em Deus, que você possa fazer bom uso dessa ferramenta, que o Espírito Santo possa iluminar você, que essa palavra não seja a palavra do Marcos Elias, mas a palavra de Deus entrando no teu espírito, germinando, gerando frutos, e que esses frutos sejam para a glória de Deus. Finalizo aqui com uma chave muito poderosa que eu quero te entregar. Fui muito ministrado hoje pela manhã sobre isso e eu quero entregar para você. O poder que existe numa semente. Eu não sei se você sabe, mas a palavra semente, ela vem de sêmen. Isso está ligado ao sêmen, a um código genético que existe de reprodução. Então, quando você pega uma semente de milho e você prepara uma terra e planta aquela semente de milho, naquela semente, no código genético daquela semente, já está a definição do que aquela semente se tornará no futuro. Então, aquela semente de milho carrega um código genético de que ela vai ser milho. Então, o que é importante nós compreendermos? De repente, você tem uma boa semente para semear, mas você não encontrou uma terra adequada para semear, porque a preparação da terra ela é tão importante quanto o código genético dessa semente. Porque se você tem uma semente qualificada, uma semente separada, uma semente especial, mas você coloca numa terra dura, numa terra sem nutrientes, numa terra desnutrida, possivelmente esse milho, ele vai produzir, ele vai ser milho, continua sendo milho, mas não tem a qualidade que ele teria plantado numa terra preparada, com nutrientes e muito pronta para produzir a totalidade daquele código genético que aquele milho carrega dele. Então que essa palavra possa te ajudar, possa te ministrar, possa te esclarecer. Quem sabe vai chegar num tempo tão específico da sua vida, de uma semeadura intencional da sua vida. Hoje de manhã, quando o Senhor ministrou isso comigo, Ele me levou aos testemunhos que eu tenho vivido ao longo da minha vida cristã. Desde as minhas primeiras semeaduras, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, até as semeaduras que eu venho fazendo até nos dias de hoje. E hoje, nesse tempo presente, eu colho plantas que um dia foram sementes, selecionadas, plantadas numa terra produtiva, que nasceram, cresceram, se tornaram árvores. Algumas dessas sementes, eu costumo dizer que hoje elas fazem sombra para que eu possa estar debaixo. Eu e a minha casa, eu e esse ministério. Que o Espírito Santo possa trazer com clareza aquilo que você precisa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que o Senhor Jesus resplandeça sobre ti a glória dele. Até amanhã, em nome de Jesus.